Fala, meus amores, bem-vindo a mais um vídeo aí do canal. É um vídeo do Clayden aí, capítulo 10, terceira parte do capítulo 10, ainda vão ter outras partes, mas aqui a gente vai falar de quais grupos são bons nucleófilos aí, quais grupos vão ser bons grupos de saída numa reação à carbonila. Se você está assistindo esse canal é porque você caiu na química. Muitíssimo obrigado aí pela participação da galera, pelos comentários, principalmente nos vídeos do Clayden. Sempre tem aí um carinho da galera falando que ajuda muito. Esse livro é o melhor livro de química orgânica, na minha opinião. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Um abraço, sem enrolação, depois do começo a gente começa a falar do livro do Clayden, Nucleófilos e Ataque Nucleofílico à Carbonila. Bora lá pro vídeo. Amores, então vamos começar aí a falar do capítulo 10. Na verdade, essa é a terceira parte do capítulo 10, como eu falei aí. O capítulo 10, ele fala de substituição nucleofílica à carbonila. Então a gente está falando de carbonila. Carbonila são aqueles C-dupla-Os, né? Tem a carboxila, que é do ácido carboxílico, e normalmente tem carbonilas aí de cetona, de ésteres. A gente chama de carbonila esse C-dupla-O. Esse capítulo aí a gente vai falar principalmente, deixa eu ver se não já travou aqui, se travar qualquer coisa, desculpa, mas não travou não. A gente vai falar da habilidade dos grupos de saída. E esse capítulo é legal porque ele vai falar quais são bons grupos de saída e tem uns pontos aqui, ó, que eu sofri para entender, mas eu vou explicar para você entender bonitinho. Eu não vou ficar colocando a minha cara muito grande aqui, algumas vezes eu vou colocar, mas bora lá, tá? Então, para começar aí, ó, quando a gente fala de nucleófilos, bons nucleófilos são maus grupos de saída, amores, são maus grupos de saída. Claro, se ele é bom em atacar uma carbonila, se você vai ter uma carbonila, um C-dupla-O lá, olha a letra, né, de quem faz tempo que não escreve aí, se você vai ter um C-dupla-O, sei lá, com um R e um R, vai vir um nucleófilo, tudo bem? Um nucleófilo, e ele vai atacar, e ele é bom em atacar, é lógico que ele é um mau grupo de saída, porque se ele fosse um bom grupo de saída, ele não ia atacar, ele ia viver feliz como ele está, um nucleófilo lá feliz como ele está. E aqui já começa uma informação muito importante, vou dar até o zoom aqui para vocês verem, ó, que é essa daqui, ó. No geral, quanto maior o pKa do HA, do ânion protonado, né, do ânion protonado, melhor esse ânion é como nucleófilo. Repara aqui que eu sofri com esse ponto aqui, que aqui está mostrando HA, e o A-, o ânion é melhor como nucleófilo. A gente vai pontuar isso daí durante o vídeo, eu vou lembrar esse ponto de vocês. Então, quanto maior o pKa, melhor o A- é como nucleófilo. Pontos que a gente pode pensar aí. Deixa eu colocar a telinha branca aqui pra gente pensar. O que acontece, amores? Vamos pensar no equilíbrio ácido-base aqui, tá? HA gerando A- mais H+, tá bom? Se a gente pensa, vamos pensar em vez de pKa ou pH, tanto faz, a questão é quanto mais ácido, mais baixo o pKa, tá bom? Então, ó, se você pensa num ácido que é fraco, ele vai preferir ficar assim, né? Num ácido que é fraco, um ácido fraco tem um pKa mais alto, um ácido orgânico fraco tem um pKa também mais alto. Então, um pKa alto lá, vou pegar um pKa 20, chutar um pKa 20, tá? 20, ele é alto, ele é alto. Sinal que ele prefere ficar de que jeito? Ele prefere ficar protonado. Você tem poucas espécies dessa daqui, desse A- em solução. Então ele não gosta, ele não quer ficar assim. Eu tô falando não quer, não gosta, eu sempre falo, tá? Eu vou colocar aqui, ó, ele não gosta. Ele não gosta de ficar assim. Eu sei que os átomos não é questão de gostar ou não, é só para ser didático, mas ele não vai querer ficar desse jeito. Então, se ele vê algum lugar, alguém, algum próton, e aqui já está sendo até mostrado, né? Se ele vê algum próton, ó, esse próton, ou se ele vê a carbonila lá, vamos colocar a carbonila, se ele vê um C-dupla-O dando mole, ele vai atacar. Por isso que quanto maior o pKa, mais nucleofílico vai ser o seu ânion, esse ânion então, maior o pKa, mais nucleofílico, é o ânion. Lógico, se você tem uma solução que ela é pouco ácida, é sinal que ela não gosta de perder aquele próton. Se você tem um nucleófilo que ele é pouco ácido, ele não vai querer ficar como ânion, e por isso ele é um bom nucleófilo. Ele vai querer interagir com alguém, ele vai querer deixar aquele elétron ser compartilhado com alguém, ele vai ser um bom nucleófilo. Volta lá, vamos voltar ali para a tela então. Então é isso aqui, ó. Esse daqui é uma informação essencial nessa parte do capítulo, tá? Quanto maior o pKa,
menos ácido da espécie, era isso daí que a gente estava falando. Vamos para o próximo slide aí que vai aí, ó. Para comparações, olha aí, ó, se a gente pegar o pKa do íon amônio, tá? E lembra que é do ânion que a gente está falando, na cerca de 10 se estivermos usando a amônia neutra. Mas o pKa do ácido, do ácido carboxílico, é 5 se estivermos usando o ânion carboxilato. Então, se você comparar aí, ó, quem é o melhor nucleófilo? A amônia, que tem o pKa 10, ou o íon carboxilato? O íon carboxilato, vamos colocar aqui, para quem não lembrar, é aqui, ó, o seu ânion aqui, ó, o seu ânion, tá? E lembra, quanto maior o pKa, igual falou ali, vamos voltar, quanto maior o pKa, melhor o nucleófilo. Então, quem tem maior pKa aqui? Quem tem maior pKa? O pKa aqui, ó, vamos grifar. Deixa eu pegar o grifa-texto aqui. O pKa da amônia, do íon amônio, é 10. Melhor o seu ânion. Quem é o ânion? O ânion do íon amônio. O ânion do íon amônio, amores, é a amônia, NH3, tá? O ânion do amônio. Quem vai ser melhor nucleófilo, então? A amônia é melhor nucleófilo do que o íon carboxilato. Por quê? Porque o pKa do ácido carboxílico é cerca de 5. Então, se ele tem o menor pKa, ele é melhor ácido. Então, isso daqui, ele vai ser um pior nucleófilo do que... Claro, a gente está comparando aqui um pior nucleófilo do que a amônia. A amônia aqui vai ser um melhor nucleófilo, então, neste caso aqui, tudo bem? E aí ele está falando aí, ó, se estiver usando a amônia é um bom nucleófilo, tem um pKa mais alto, e geralmente não precisamos do seu ânion, mas os ácidos carboxílicos, quando ele fala não precisamos do seu ânion, ele está dizendo aqui NH-, tá? NH2-. Mas os ácidos carboxílicos são nucleófilos muito fracos, olha aí, o pKa 5, e frequentemente usamos os seus ânions, que tem o pKa mais baixo. Ânions, aí aqui também é uma informação importante, deixa eu colocar grande aqui para tirar a minha carinha aqui da frente aqui, ó. Ânions são melhores nucleófilos para grupos de carbonila do que compostos neutros. Os ânions são melhores nucleófilos, claro, gente, se eles são ânions, eles já têm um par de elétrons sobrando ali. Você tem que pensar isso, né? Um ânion, ele tem um par de elétrons, ele vai ser mais nucleófilo do que o composto neutro em si, porque ele tem elétrons sobrando ali. Tá bom? Aí, ó, um exemplo aí, ó, os ácidos carboxílicos são nucleófilos muito fracos e frequentemente usamos seus ânions. Aqui ele dá um exemplo de uma reação que não funciona. Se você quisesse fazer uma hidrólise de éster, né, se a gente considerar para o lado de cá uma hidrólise de éster, ou se considerar para o lado de lá a formação de um éster a partir de um ácido, olha lá, ó, a formação de um éster a partir de um ácido. Então a gente tem o pKa da água 15, é um pKa alto, né? Então, se o pKa dela é alto, ó, se o pKa da água é alto, o seu ânion, o OH-, é um bom nucleófilo. Se ele é um bom nucleófilo, ele não vai querer sair daqui. E aí a hora que você tem o ataque de um éster, o éster também, né? Vai ter um... Aqui tem o pKa do éster aqui, ó, 15 também do éster metílico aqui, do álcool aqui nesse caso aqui, né? O pKa do álcool aqui, 15, também é o quê? Um bom nucleófilo, seu ânion. Então, se a gente pega a metoxila ali, ela vai atacar, né? Vai atacar, pô. Atacou aqui, vai formar esse tetraedro. Tanto faz se a metoxila atacar o ácido ou se a água atacar o éster que estava aqui, tudo bem? Porque eles são bons nucleófilos. Eles têm um pKa de 15, eles são bons nucleófilos. Vai formar essa unidade tetraédrica e parou aí. Por quê? Porque eles não são bons grupos de saída, eles são bons nucleófilos. Olha o pKa, então você não consegue formar éster a partir de um ácido. Então, se a gente pegar essa reação indo nessa direção, saindo a água, vai ter que sair a água para formar um éster, ou você não consegue ter a hidrólise de um éster, né? Ó, a hidrólise de um éster para a formação de um ácido. Por quê? Porque ambos vão ser maus grupos de saída, pKas altos, seus ânions OH- e MeO- são maus grupos de saída. Isso daqui não vai querer sair, esse aqui não vai querer sair, então a reação não vai acontecer, você não vai ter essa formação desse éster aí. Essa reação funciona mal em qualquer direção e não produzimos o éster aí. Enquanto aminas, olha aí, ó,
A amina reage com anidrido acético. Aqui a gente tem um anidrido acético aqui, a reação do meio a gente tem um anidrido acético. Daqui a pouco eu tiro a minha carinha ali da frente ali. Ela reage rapidamente à temperatura ambiente. Por quê, gente? Lembra? Olha o pKa do íon amônio. Olha lá, vamos botar aqui, ó. Vou dar um zoom aqui bem nessa reação aqui. pKa do íon amônio, 10. pKa do anidrido acético, 5. Do grupo de saída aqui. Aqui tá saindo um ácido, né? Do ácido, tá saindo um ácido. Mas o que você tem que pensar? Vamos lá comigo aqui, eu vou ajudar você a entender. Se você tem um anidrido acético, vou tirar até o zoom de novo. Se você tem um anidrido acético aqui, você vai vir, essa espécie, ela vai interagir aqui, e o seu grupo de saída vai ser quem? O seu grupo de saída vai ser um íon carboxilato, Por isso que ele está colocando aqui, ó, o pKa de um ácido carboxílico. Por quê? O pKa desse ácido carboxílico é baixo, então lembra, se é mais baixo, isso daqui vai ser o melhor grupo de saída, é um grupo de saída melhor do que quem? Do que esse daqui, ó. Vamos colocar de outra cor, vou colocar amônia de verde aqui, ó. Olha o pKa desse íon amônio, 10, é mais alto, ou seja, isso daqui, esse íon aqui, esse íon dele é melhor nucleófilo, melhor nucleófilo. Se ele é melhor nucleófilo, ele vai fazer esse ataque. E na hora de sair alguém, quem vai sair? Vai sair o que a gente grifou de azul aqui, vai sair o íon carboxilato, porque ele vai ser o melhor grupo de saída. Ele é um pior nucleófilo do que a amina que está lá. Por isso que a amina aqui, ó, é formado, olha lá, vamos dar um zoom aí, ó. Por isso que as aminas reagem com anidrido acético rapidamente à temperatura ambiente. Por essa questão desse pKa, né? Agora, os álcoois são extremamente lentos na ausência de uma base, porém o ânion alcóxido reage extremamente rápido. Olha lá, o pKa do álcool, 15, o pKa de novo que a gente está vendo. Esse aqui é o azul do mesmo jeito, né? Olha o azulzinho aqui, vamos colocar ele de azul do mesmo jeito. O azul é esse aqui, né? O 5 está aqui do mesmo jeito. O íon carboxilato está aqui do mesmo jeito. pKa 15, quer dizer que esse ânion, agora eu vou grifar o íon alcóxido aqui de roxo, vamos de roxo, né? Ele vai ser melhor nucleófilo, a gente está vendo duas reações aqui, né? Melhor nucleófilo. Ele vai ser melhor nucleófilo, ele vai atacar aqui também, ele vai atacar PEI. A gente está vendo, claro, a reação uma de cada lado. E quem vai sair? Quem vai sair vai ser esse daqui, vai ser o íon carboxilato, que é melhor, e vai haver essa formação. Por isso que é lento na ausência de uma base, mas se você colocar uma base, o que a base vai fazer? A base vai tirar o próton desse álcool, vai tornar esse álcool um ânion alcóxido, porque uma base recebe um H+, e essa reação vai acontecer mais rapidamente. Então você tem essa questão de quanto maior o pKa da sua molécula, melhor o íon vai ser um nucleófilo. Foi aquilo que a gente falou lá na frente, voltando. Por isso que eu falei que essa informação é muito importante nessa parte do capítulo. Quanto maior o pKa, melhor o íon como um nucleófilo. Aí, nesse caso da reação. Mostrou aqui a reação do alcóxido ou mostrou a reação da amina com um anidrido acético aí, o anidrido acético vai sair aqui, olha o pKa 5, baixo, então o ânion dele sai mais facilmente, tá? Ele é um melhor ácido, ele é mais ácido, ele consegue viver como um ânion melhor. Se você pega, por exemplo, o HCl, pKa 0, tá? pKa 0, vamos colocar que é 0. Então o que acontece? O cloreto é um ótimo grupo de saída. Ele não é um bom nucleófilo, né? Cloreto não é um bom nucleófilo. Você não faz um cloreto de ácido colocando cloreto de sódio na sua solução. Entende isso? Você não faz isso dessa maneira. Porque o cloreto é um bom grupo de saída. Aí ele fala aqui, ele dá um quadrinho aqui, ó. Nem todos os ácidos carboxílicos são igualmente reativos. Aí ele fala aqui, ele coloca aqui, ó, as reações de alguns cloretos, de algumas carbonilas aí, ó, ele coloca um cloreto ácido aqui, né, um cloreto de acila aqui reagindo com água, extremamente rápido a 20 graus Celsius, formando o OH, exatamente porque que a gente falou, porque o cloreto é um bom grupo de saída. Depois a gente tem o anidrido acético, também o anidrido acético é um bom grupo de saída,
mas a reação dele já é mais baixa a 20 graus Celsius. A velocidade da reação vai ficando mais baixa a 20 graus Celsius. Por quê? Porque ele está sendo um pior grupo de saída. Além disso, ele é um pior, a gente vai falar agora disso, ele é um pior eletrófilo. Ele não é tão eletrófilo como o do cloreto. Existe uma estabilidade que é legal da gente ver falando disso daí, tá? O éster também, olha que o éster, minha cabeça está na frente, deixa eu mudar o meu quadrinho aqui. Temos recursos, produção aí. Ó, somente com aquecimento e em catálise ácida ou básica, a gente vai falar disso daí ali na frente, daqui a pouco, tá? Em outro vídeo, se esse vídeo ficar muito comprido, não sei quanto tempo que tá tendo esse vídeo aqui, mas, já 15 minutos, mas no próximo vídeo a gente fala. E com aminas, ó, a amida, a formação de ácido a partir de amida, somente com um ácido forte e aquecimento prolongado. Por quê, gente? Porque a amina, a gente acabou de ver aqui, a amina é um mau grupo de saída, é um mau grupo de saída. Outra, ela é um mau eletrófilo, a gente vai falar agora, ela é, além da questão do grupo de saída, tem a questão do grupo de saída, tá? Tem quais grupos de saída eles vão começando a competir, e aí você tem a questão de eletrófilos, tá escrito aqui também, vou colocar aqui, ó, eletrófilos, eletrófilos de pouco a muito reativo. Tem, então, a amônia é um eletrófilo pouco reativo. Ela é pouco reativa. Por que ela é pouco reativa? Por causa dessa deslocalização do par de elétron. Deslocalização do par de elétron lá. O que acontece? A amina, quando se liga aí para a formação da amida, o par de elétron, olha aqui, isso aqui é bonito demais aí. A formação aqui, né? Essa conjugação dessa dupla ligação, né? Coexiste essas duas espécies, o íon zwitteriônico com essas duas. Na verdade não existe, né? Se você medir aqui esse par de elétron, essa ligação dupla e simples, ela não tem nem o comprimento de uma dupla nem simples, é uma estrutura de ressonância que você tem ali. Mas o que acontece? É uma interação de orbitais. O par de elétron do orbital P puro do nitrogênio, que o nitrogênio aqui, ele está numa hibridização, olha a geometria trigonal plana dele aqui, ele está numa hibridização sp2, apesar de aqui parecer que ele está fazendo apenas uma ligação simples, a hibridização dele é uma hibridização sp2, trigonal plana. Esse par de elétron interage com o pi antiligante da carbonila, e aí olha lá, quando a gente vê num diagrama de energia, olha o par de elétron interagindo com o pi antiligante, vai causar uma interação que estabiliza esse par de elétron. O par de elétron, então, ele habita um local aqui, né? Ele fazendo essa estrutura, ele tem uma maior estabilidade, esse par de elétron. Além disso, o pi antiligante, o que é esse pi antiligante? Aqui é onde vai mostrar o caráter eletrofílico dele. Aqui é onde a gente vai ver a eletrofilicidade dele. A eletrofilicidade dele agora, eletrofilicidade, a fome por elétron. A eletrofilicidade dele agora, deixa eu mudar meu lado aqui, ó. A eletrofilicidade dele agora, antes estava aqui no nível de energia. Agora ela está onde? Ela subiu. Ela está no nível de energia mais alto, ou seja, ele é menos eletrofílico, Ele desestabilizou a uma energia mais alta do orbital π. E aí se você vai vir um nucleófilo, né, que vai interagir, ele vai ter que interagir com o orbital π, que está menos acessível, mais energético, menos acessível, para ele conseguir fazer essa reação. Então existe essa estabilização por deslocalização do par de elétron. Aqui a gente vê essa medida aqui, ó, com relação à força, né, desse caráter da ligação dupla aí, ó, né, do comprimento dessa ligação dupla, mostrando essa deslocalização. A deslocalização é muito fraca quando você pega um íon o cloreto aqui, com o cloreto de acila, por exemplo, ela começa a ficar mais fraca até ter uma completa deslocalização no íon carboxilato ali. A completa deslocalização no íon carboxilato, por isso que o íon carboxilato ele sai mais facilmente do que aqui a gente não ia ver uma amina saindo, né? Mas por isso que ele sai mais facilmente, porque tem essa ressonância, essa estabilização dessa carga negativa. Essa carga negativa ela é estabilizada, né? Quanto maior aqui, quanto mais forte essa ligação dupla, quanto menos, isso aqui só para explicar, né? Quanto menos estabilizada essa ligação dupla aqui, ó, né? Quanto menos deslocalizada, mais dura ela vai ser, mais energia você vai precisar
para fazer esse estiramento dessa ligação. Lembrando que aqui tem duas bandas de estiramento, porque tem o assimétrico e o simétrico, e outra, o cloreto aqui, quando a gente fala assim, mas por que o par do cloreto ele não interage dessa maneira, igual interage o par do nitrogênio? Porque o par do nitrogênio, se a gente olhar o par do nitrogênio aqui, eu vou até voltar ao slide, esse par do nitrogênio ele fica numa interação mais energética, mais próxima do pi antiligante. O do cloreto, às vezes, ele vai estar tão lá embaixo esse par, que ele não consegue ter essa deslocalização. Depende também da energia do par de elétron e da energia dos orbitais. Então ele não consegue ter essa deslocalização. E aí você vai vendo que quanto maior essa deslocalização, menos eletrofílico vai ser aquele carbono lá. Um ponto também que você pode pensar é o seguinte, eu gosto de pensar assim também, o cloro é muito retirador de elétrons, se ele é muito retirador de elétron, esse carbono aqui da carbonila ele vai se tornar muito mais eletrofílico do que um carbono, por exemplo, de uma amina, né? A amina não vai ter esse caráter de retirar elétron, apesar de você pensar, também tem que tomar cuidado. Você pensa assim, quais são os átomos mais eletronegativos? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Por que a amina ela não é tão eletrofílica, apesar do nitrogênio também ser um retirador de elétrons? Justamente por causa dessa deslocalização. Entra o ponto dessa deslocalização aí. Então, isso daí, né? Aí tá falando aí, ó, completa deslocalização no íon carboxilato para quase nada do cloreto de ácido ali, do cloreto de ácido. Tudo bem? Olha lá, ó, a amida reage como eletrófilo apenas na frente de nucleófilos fortes, como o OH-, então as amidas aqui, ó, a amida, ela vai reagir como eletrófilo porque ela não é um bom eletrófilo tão bom. Agora, cloreto de ácido são muito mais reativos. Por quê? Porque tem o efeito retirador do átomo de cloro, aumentar a eletrofilicidade da carbonila. Foi isso que eu tinha acabado de falar. Além de não haver essa deslocalização, né? Uma deslocalização bem baixa nesse ponto aí. Então você vê que aqui, ó, você começa a ter que a necessidade de nucleófilos mais fortes, né? Para lados aqui que você tem essa deslocalização, nucleófilos mais fortes do que quando você tem aqui um cloreto de ácido, um anidrido acético, né, um éster, por exemplo. E aí você vê por causa dessa questão de deslocalização de elétron. Toma cuidado, porque aqui a gente está falando de dureza da ligação. Dureza não, né? Eu estou usando um termo errado aqui. A gente está falando de rigidez, né? De quanto você precisa de energia, de força de ligação, mas a força de ligação nem sempre expressa o qual ligação vai ser quebrada ali. Aqui ele dá um exemplo muito legal nesse ponto aí, ó, que se a gente pegar aqui o ácido acético, a ligação mais forte que você vai ter é a ligação OH, a ligação mais forte que você vai ter no ácido acético é a ligação OH. A ligação aqui, né, uma ligação mais fraca que você tem é uma ligação carbono-carbono. E o que a gente vê no ácido acético? Que essa ligação aqui que ela é quebrada, né? Então ele fala aí, ó, você pode pensar que uma ligação C dupla O mais fraca deveria ser mais reativa. Isso não é verdade, porque a carga parcial positiva no carbono também é reduzida pela deslocalização. Claro, lembra, gente, a deslocalização ela ajuda a estabilizar as cargas, e porque a molécula como um todo é estabilizada pela deslocalização. A força da ligação nem sempre é um bom guia para a reatividade, né? Se você pensar aí, quanto mais fraca, mais reativa. Igual a gente está vendo, ele mostra aqui, né? As ligações mais fracas sendo aqui, ó, né? Sendo mais reativas aqui, uma deslocalização grande, fazendo uma ligação mais fraca aqui, ela é menos eletrofílica, na verdade, né? Nesse caso aqui. Mas aí, ó, ele fala aqui que não é verdade. Por exemplo, o ácido acético, as suas de ligação são superidênticas. Ligação mais forte é OH, mais fraca C dupla C, igual a gente falou, a mais forte é essa daqui. No entanto, muito poucas reações com o ácido acético envolvem a quebra da ligação C dupla C. Ela não quebra essa ligação aqui, ó, ela não é quebrada. Na maioria das ligações, não é quebrada. Não é quebrada. Tá? A razão é que a polarização das ligações e a solvação dos íons desempenham um papel enormemente importante na determinação da reatividade das moléculas. Então, tem toda a questão, gente. Tem a polarização das ligações, ligações mais polares, a questão, igual a gente está falando ali do cloro, ele deixar o carbono da carbonila mais nucleofílico porque ele retira elétron. Tem a questão dos solventes, a solvatação, como que a molécula vai ficar nessa questão de solvatação. Então não é isso de quanto mais fraca a ligação, ela vai ser mais reativa nesse ponto aí, tudo bem? Aqui a ligação, a ligação sigma mais a ligação pi aqui, ela é uma ligação que ela também
tem aí uma certa força, é um pouquinho mais fraca, mas não é por causa disso que ela é reativa, tá bom? Ácidos carboxílicos, eles não realizam reações de substituições em condições básicas. Não realiza essa daqui, ó. Se você colocar uma amina, vamos supor o seguinte, a questão é a seguinte. Vou colocar a tela branca aqui só para explicar esse último slide, eu acho que é o último ou penúltimo aqui. Se você pega um R, C dupla O, OR, um éster, tá? E reage com uma amina, e você reage com uma amina, você vai ter, vamos colocar outra corzinha aqui, você vai ter R, C dupla O, NH3, NH2, tá? Mais O, R' H. Você vai ter a formação de uma amida ali. Você vai ter a formação de uma amida. Porque a amina, ela é mais nucleófila, a amônia é mais nucleófila do que o álcool ali naquele caso. Tudo bem? Ela é mais nucleófila do que o álcool naquele caso. Agora, quando você reage com... Se você reagir com um ácido carboxílico, com uma amina, essa reação não vai acontecer. Por que ela não vai acontecer? Olha como é que é boa essa explicação. A substituição requer a saída do OH-, o pKa da água é aproximadamente 15, por isso eles deveriam ser eletrofílicos como os ésteres. É isso que está falando, é isso que eu falei ali. Essa reação deveria acontecer como acontece com o éster, né? Ela deveria sair. Só que o que acontece? O sal de amônio é formado porque a própria amina básica, você vai reagir uma base com um ácido, amores, o que você vai ter? Você vai ter a formação do NH4+, você vai ter a formação de um sal, olha o sal aqui, ó, um sal de amônia, e você não vai ter aí o ataque do nucleófilo, porque agora você tem aqui já o seu íon estabilizado ali. Então a sua amônia, né, que ia agir como nucleófilo ali para atacar a carboxila, ela não vai fazer isso, por quê? Porque ela vai sofrer a protonação do próprio ácido, ela vai tirar esse hidrogênio ácido do ácido aqui e não vai então haver a formação dessa amida. E aí o livro começa então a falar o que precisa de fato acontecer, né? A substituição, aqui tá falando o sal de amônio formado e ele fala aqui, ó, que de fato, isso aqui é bom que ele coloca, né? De fato, amidas podem ser formadas de ácido carboxílico mais aminas, porém, somente se o sal de amônio for aquecido suficientemente forte para desidratar. Isso daí não é um jeito bom de se fazer amidas. Então, ó, se você colocar aí a 140 a 210 graus Celsius, você vai ter a formação de amida, né? E como está nessa temperatura, você vai tirar a água fora, a água vai sair, vai deslocar o equilíbrio para a formação dessa amida, mas não é um jeito certo de fazer a amida aí. E por isso que no próximo vídeo ele coloca aí que para se fazer isso daí, você tem que começar a fazer algumas catálises, como por exemplo, a catálise ácida lá, ó. Se você usar um catalisador ácido, às vezes você ativa mais, né, essa carbonila, aqui nesse caso está sendo mostrado uma carboxila, para fazer aí alguns tipos de reação, tá bom? E espero que você tenha gostado aí do vídeo, que você tenha entendido um pouco sobre essa questão de saída, né, de bons grupos de saída, de bons grupos que são nucleófilos. O ponto principal é entender aquela informaçãozinha ali, tá? Que quanto maior o pKa, melhor vai ser aquele nucleófilo do íon, tá tudo bem? Então é isso, espero que você tenha entendido. Se você gostou desse vídeo, dá o like. Se você não me conhecia, me segue aí no canal. Muitíssimo obrigado de novo pela galera que dá uma força sempre. Um abraço, fui, valeu!